Gênesis é um dos livros mais relevantes da humanidade, pois é o único que de fato narra a origem do universo, da terra, da natureza, dos animais e, por fim, do ser humano. Neste relato podemos observar a criação do céu, da terra e do mar, assim como a origem de toda a diversidade da natureza, tais como plantas, animais, peixes e aves. Foi nesse período que nós, seres humanos, fomos criados, porém, com uma diferença fundamental em relação aos outros seres vivos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Além disso, e principalmente, somos os únicos capazes de desenvolver um relacionamento com o Senhor. Ele nos criou no último dia e nos deu a responsabilidade de governar toda a criação. Em Gênesis 1, temos o relato da criação e a origem da vida na Terra. A afirmação de Gênesis 1, versículo 1, é irrefutável, diz o professor Adalto Lourenço em seu livro Gênesis 1 e 2. Ao longo da história, muitas teorias surgiram, sendo a mais famosa delas o Big Bang e a teoria da evolução. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. De acordo com a própria Bíblia, isso é um fato. Em Salmos capítulo 8, versículo 3, o autor diz que a criação anuncia a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que Deus se revela por meio daquilo que criou, e o autor aos Hebreus diz que isso pode ser entendido pela fé. Hebreus capítulo 11, versículos 3 e 6. Ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu. Ela afirma que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo, diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa e que todas as informações científicas são válidas. Gênesis 1 nos apresenta as fases da criação que podem ser divididas desta forma. Dia 1, criação da luz. Dia 2, firmamento, céu e mar. Dia 3, terra seca e vegetação. Dia 4, luzeiros. Dia 5, habitantes, aves e peixes. No dia 6, animais terrestres e seres humanos. A principal diferença entre essas duas fases é que na primeira Deus criou a matéria-prima de tudo simplesmente partindo-se do nada. Do quarto dia em diante, ele utilizou como base para finalizar sua obra o que fez nos primeiros 3 dias. Vamos então ao princípio. No primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, temos a seguinte frase: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui notamos sua grandiosidade por entendermos mais profundamente o significado da criação dos céus, que se relaciona à criação de todo o cosmos, e a criação da terra, que se relaciona muito bem com a criação do nosso planeta e toda a sua formação. Aqui não faz referência alguma na criação de Deus, pois Ele é eterno. Neste início, o versículo cita o início da criação de toda a matéria-prima. A palavra de Deus nesta passagem é traduzida do hebraico Elohim, o Deus Supremo, o Criador soberano e todo-poderoso. Ela estabelece imediatamente a autoridade divina sobre tudo o que existe. A criação não é um resultado do acaso ou de forças aleatórias, mas é uma expressão da vontade de Deus. Em um único versículo, somos confrontados com a magnitude da criação divina, sua abrangência cósmica e sua maravilhosa complexidade. O versículo 2 nos leva ainda mais fundo na narrativa da criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Este versículo demonstra muito bem a visão da condição inicial da Terra antes mesmo da ação criativa de Deus. Nos traz a descrição de uma imagem de caos inicial, um momento do tempo onde existia somente a ausência de vida. O termo Espírito de Deus pairava por sobre as águas nos indica muito bem a ideia de cuidado e supervisão de Deus, mesmo antes dele começar a dar forma ao mundo. Este início de Gênesis nos trazem desafios que nos faz levar em consideração questões fundamentais sobre a origem e a natureza deste universo. Eles nos lembram que a criação é o resultado da vontade divina, que Deus é o Criador Supremo e que sua presença e cuidado estão presentes desde o início. Conseguimos enxergar a grandiosidade do poder de Deus tirando o caos e a escuridão e trazendo ordem e luz para tudo em toda a sua criação. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Podemos enxergar neste versículo o seu poder e autoridade imediata ao ordenar sobre toda a sua criação que houvesse luz, e simplesmente de forma imediata a luz tomou conta de toda a escuridão. A simples palavra de Deus é o suficiente para trazer à existência algo tão fundamental e vital quanto a luz. Essa luz simboliza não somente a luz física, mas também sua sabedoria, verdade e revelação do seu propósito divino. Fica muito bem enfatizado no começo da criação o surgimento da luz para inibir toda a escuridão. Isto de fato mostra que, com o surgimento da luz, a ordem sobre todas as coisas naquele momento começava a ser moldada. A simbologia em que a luz traz a ordem e o bem consigo expulsam tudo que é mal e vazio, assim como a escuridão refletindo a verdade sobre a mentira. No versículo 5, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve então tarde e noite, o primeiro dia. E naquele exato momento foi estabelecido o ciclo básico que molda a experiência humana desde o início dos tempos. A inclusão do primeiro dia fez com que fosse estabelecida uma estrutura para os dias subsequentes da criação, como iremos ver a seguir. Gênesis, capítulo 1, versículos 6 ao 10, irá nos levar à etapa adicional do processo da criação, onde Deus faz a separação fundamental, a formação do firmamento e a separação das águas. É aqui que vemos todo o processo de organização e molde sobre todo o ambiente terrestre e celeste, trazendo consigo a pura beleza da criação. No versículo 6 está escrito: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separe ele umas das outras. Aqui Deus faz o seu ordenamento sobre o firmamento. Isto foi fundamental para estabelecer a separação entre as águas acima e as águas abaixo. O versículo 7 torna-se uma continuação do que Deus fez ao firmamento. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim aconteceu. Aqui pode-se ter clareza do poder sobre a criação divina, onde Deus simplesmente ordena que seja feita a separação e se é colocado cada um em seu devido lugar designado. Assim aconteceu. Este trecho nos mostra que a sua palavra é eficaz e que a sua vontade e força se manifestam de forma instantânea. O versículo 8 nos diz: E Deus chamou o firmamento de céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Termo este utilizado até hoje para descrever o espaço celeste moldado em sua criação. O versículo 9 nos apresenta a próxima fase da criação. E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar
as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Aqui Deus ordena a reunião das águas que estão abaixo dos céus, criando assim a porção seca da terra. Vemos que neste ponto da criação, Deus começa a preparar o ambiente adequado para que a vida terrestre possa florescer. É magnífico pensar até este momento toda a capacidade de Deus em trazer ordem e beleza a partir do completo vazio. A criação da vegetação. Gênesis capítulo 1, versículo 11 até o 13. Este trecho traz a narrativa do surgimento de toda a vegetação na terra. É aqui onde vemos o começo da beleza em sua criação terrestre e toda sua grandiosidade. O versículo 11 nos diz assim: E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto e que tenham em si as suas sementes sobre a terra. É lindo de se imaginar em sua criação o momento da sua ordenação para trazer à existência variedades de formas de vida vegetal. Em suas palavras poderosas podemos enxergar a magnitude de sua sabedoria ao se imaginar o momento da ordenação da criação de árvores frutíferas, cada uma com a sua particularidade e capacidade própria de reprodução, demonstrando muito bem o design intrincado e o seu propósito na criação. O versículo 12 continua a narrativa. E a terra produziu relva, ervas e árvores que davam fruto que tinham em si semente segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. A terra simplesmente responde à palavra de Deus, trazendo à existência a vegetação de acordo com a sua ordem. O versículo 13 conclui todo este trecho da criação. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O terceiro dia foi marcado pela criação de toda a vegetação, nos mostrando toda a progressão planejada de forma cuidadosa por Deus. Criação dos luminares. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. Aqui vemos a criação de Deus, onde Ele deu forma a todos os luminares celestes, o sol, a lua e as estrelas. Aqui vemos toda a grandiosidade do nosso Deus ao ordenar o cosmo para que iluminassem a terra, deixando também a marcação do ciclo de dias e noites, fornecendo a orientação das estações do ano. No versículo 14 encontramos a palavra de Deus que diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui vemos a ordem de Deus aos luminares celestes, dando-lhes suas múltiplas funções cruciais para a vida que conhecemos desde os dias atuais. Os luminares também servem como sinais. Eles atuam como guias celestes, oferecendo orientação e referência para a navegação e agricultura. As estrelas, em particular, eram frequentemente utilizadas por povos antigos para determinar direções e estações. O versículo 15 continua: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Aqui vemos a execução da vontade divina. À medida que os luminares são criados para iluminar a terra, a luz do sol, por exemplo, é crucial no crescimento da vegetação, para o aquecimento da atmosfera e para a manutenção da vida na terra. O versículo 16 prossegue assim: E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Os versículos 17 e 18 continuam com a criação das estrelas, que são mencionadas em conjunto com o Sol e a Lua. Embora as estrelas não sejam individuais aqui, sua inclusão ressalta a vastidão do cosmos e a beleza da criação celeste.
E por fim, o versículo 19 conclui esta seção da narrativa. Houve tarde e manhã, o quarto dia. A contagem dos dias continua, enfatizando a progressão ordenada da criação. O quarto dia fica marcado com a conclusão da formação dos luminares celestes e seu estabelecimento no cosmos. Criação dos animais. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 25, nos conduz ao momento emocionante da narrativa da criação, quando Deus dá vida aos animais que habitam na terra e nos mares. Aqui vemos a maravilha de Deus ao criar seres de diferentes tipos e espécies, sendo compostos não somente na terra, mas como também nos mares. É incrível notar que cada ser vivo tem o seu próprio papel já designado por Deus desde a criação. No versículo 20 diz assim: E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Aqui, Deus ordena a criação de seres vivos nas águas e nos céus. É maravilhoso pensar em seu poder e sabedoria infinitamente maiores que tudo o que conhecemos. Ao contemplarmos nas Escrituras este trecho da Bíblia e pensar na diversidade e abundância de espécies e animais de diferentes tamanhos criados por Deus. O versículo 21 continua dizendo: Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produzirão abundantemente segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E pensar que muitos destes animais sequer nós ainda conhecemos, seres criados por Deus nas profundezas dos oceanos, toda a sua magnitude e glória mostrada na criação. Seu poder que nos foi demonstrado e mesmo assim duvidamos da sua existência, mesmo vendo a prova de sua criação. No versículo 22, Deus abençoa todas as criaturas aquáticas e aéreas, instruindo-as a serem férteis, enchendo os mares e os céus com a sua descendência. No versículo 23, o Senhor diz: Houve tarde e manhã, o quinto dia. No versículo 24, Deus continua com a sua criação agora dos animais terrestres. E disse Deus: Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. No versículo 25, conclui essa seção da narrativa. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies e os animais domésticos segundo as suas espécies, todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. Viu Deus pela sua própria avaliação que tudo que foi feito, cada ser, cada vegetação, era bom aos seus olhos. A criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, nos leva a um dos momentos mais significativos da narrativa da criação. A criação do homem e da mulher, a imagem de Deus. Esses versículos carregam um profundo significado teológico e antropológico, pois revelam a singularidade e o propósito da humanidade na criação divina. No versículo 26, encontramos as palavras de Deus, dizendo assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. A afirmação que o homem é criado à semelhança de Deus traz a declaração de dignidade e valor intrínsecos. Isso quer dizer que cada humano possui uma natureza especial que o difere das outras formas de vidas criadas por Deus. Ser sua imagem e semelhança inclui em nossa natureza características como inteligência, moralidade, consciência e a capacidade de se relacionar com Deus e com os outros.
Deus nos deixou com responsabilidade também o domínio sobre a criação terrestre, incluindo os animais e a natureza em geral. Devemos ver esta afirmação de Deus como sendo uma responsabilidade de cuidado com sua criação e não o contrário. O versículo 27 afirma: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O versículo 28 continua dizendo: Deus os abençoou e Deus lhes disse: Sedes fécondos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam pela terra. Eles são chamados para serem co-criadores com Deus, contribuindo para a expansão da humanidade e para o cuidado da criação. A ideia de dominar e sujeitar a terra novamente enfatiza a responsabilidade de cuidado e preservação da natureza. Gênesis capítulo 1, versículo 29 ao 30, nos leva a um momento importante da história inicial, onde Deus dá ao homem a autoridade sobre a criação e estabelece as bases para a responsabilidade do ser humano em relação ao mundo natural. Aqui vemos a generosidade e o propósito de Deus na provisão de alimento e na relação entre o homem e a criação. No versículo 29, Deus diz: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Ser-vos-ão para o mantimento. Aqui Deus dá ao homem a autoridade e a responsabilidade de cuidar da criação. O versículo 30 diz: E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Isso nos mostra que sua criação foi perfeita, deixando-lhes a todos os animais a vegetação que fora criada como mantimento para que lhe pudessem ser consumidos. Este versículo mostra claramente a preocupação do bem-estar de toda a criação feita por Deus. Esses versículos nos convidam a contemplar a relação entre o ser humano e a criação de forma mais profunda. Somos chamados para exercer a autoridade com sabedoria e responsabilidade, reconhecendo a importância de preservar a diversidade da vida na Terra. A autoridade não é um convite para a exploração desenfreada, mas sim uma comissão de cuidado e preservação. A satisfação de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos conduz ao momento intrigante da história da criação, quando Deus contempla sua obra completa e declara que viu Deus que isso era bom. Este versículo demonstra de forma mais nítida a satisfação de Deus com sua criação e reflete a perfeição e a harmonia da obra divina. O relato da criação em Gênesis 1 é muito mais do que uma narrativa antiga sobre como o mundo teve o seu início. Continua ainda hoje sendo uma fonte de sabedoria e conhecimento puro que ressoa muito bem nos dias de hoje, nos trazendo lições e questões profundas sobre a inspiração da nossa existência no mundo em que vivemos. Gênesis 1 nos lembra da grandiosidade e da beleza da criação. À medida que contemplamos os céus, a terra, os mares e toda a diversidade da vida que nos cerca, somos convidados a apreciar a maravilha do mundo natural. Em uma era de urbanização e tecnologia, essa reflexão nos chama a reconectar com a natureza e a valorizar a beleza que nos foi confiada. Este foi um resumo do início de tudo. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro e o primeiro capítulo da nossa Bíblia. Quero que você neste exato momento se inscreva no canal para acompanhar a nova playlist que irei criar aqui com todo o conhecimento voltado para o livro de Gênesis. Este é o primeiro vídeo desta playlist, onde iremos falar sobre todos os relatos e histórias bíblicas de Gênesis. E espero que você possa se envolver muito mais comigo em cada uma dessas histórias maravilhosas.
Este é o início da criação. Obrigado por ter ficado comigo neste vídeo até o final e te aguardo no próximo vídeo.